cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo seu comentário, deixe também seu compartilhamento. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, vamos estudar a última lição. Você que não assistiu às 12 lições, assista às 12 lições, já está postado aí no YouTube, para você entender a última lição, amém? Então vamos estudar a última lição. E vai falar o seguinte tema. Será dia 25 de setembro, a última lição. Resistindo à sutileza de Satanás. O texto bíblico diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti-vos o diabo, e ele fugirá de vós. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que o texto está falando, você resistir, você deixar o pecado, deixar as coisas carnais. E aqui, amados irmãos, está falando também resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. A verdade prática nos diz: a submissão a Deus é uma forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, amados irmãos, a obediência ela é importante na vida de todo cristão. Então, nós vemos, amados irmãos, que o Senhor ele está nos alertando a nós vigiarmos a todo momento. Então, vamos ler aqui o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia aí. Você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, abra sua Bíblia também. Amém? Que fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui está falando, devemos resistir às paixões carnais, às coisas do mundo. Então, amados irmãos, nós somos luz, nós somos sal da terra. Então, amados irmãos, nós devemos ser exemplos. Como Cristo, ele foi um grande exemplo. A Bíblia diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, aqui está falando, devemos resistir às astutas ciladas do diabo, à sutileza, o engano. Nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, fala o seguinte: mas o Espírito Santo explicitamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, amados irmãos, aqui está falando, mas o Espírito diz. Qual Espírito é esse? O Espírito do Senhor, ele alertando. Nós vemos que aqui alertando a igreja que vai vir alguns apostatarão, desviarão da fé, abandonarão a fé. Então, esses são os falsos mestres, são os falsos ensinadores. E aqui fala pela hipocrisia, vão falar aquilo, mas não vão se cumprir. Então, amados irmãos, aqui nós vemos aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4, não vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Vamos entrar aqui na introdução, que fala o seguinte: observamos em lições anteriores como a igreja, geralmente evangélica, está sob ataque do inimigo, por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão, para a qual foi formada. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que a palavra-chave é resistir. Então, você deve resistir à sutileza do diabo. Nós vemos que na lição 1 que nós falamos sobre as sutilezas contra a igreja de Cristo. Então, amados irmãos, a sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa, algo delicado, meio suave. Então, nós vemos que Satanás, ele quer tentar aqueles que estão dentro da igreja, não os que estão fora, porque aqueles que estão fora já é dele. Ele quer tentar aqueles que estão lá dentro da igreja. E, amada, a Bíblia diz que vamos ler lá em Mateus 16,
Abra sua Bíblia em Mateus 16. Versículo 18 fala o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então aqui está falando, pois tu és Pedro. Aqui, amados irmãos, Pedro tá falando, Pedro é uma pequena pedra. Pedro simbolizava uma pequena pedra. Quem edifica essa igreja é Cristo. Cristo é a pedra angular. Então, amados irmãos, então aqui fala, edificarei a minha igreja. Então Cristo vai edificar a igreja, e nenhuma porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, amados irmãos, a igreja tem enfrentado ataques, vários ataques atualmente. Então, amados irmãos, a igreja precisa resistir às astúcias ciladas do diabo, se revestir das armaduras de Deus. Vamos aqui para o primeiro tópico, que fala o seguinte: comprometendo com a vida centralizada em Cristo, Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz, porque nada me propôs saber que entre vós senão a Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos, vamos ler lá aqui em 1 Coríntios 2:2. Faz o seguinte: porque nada me propôs saber entre vós, senão Jesus Cristo, a esse crucificado. Aqui nós vemos o caráter de Paulo pregando à igreja de Corinto. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o Cristo, ele é o cristocêntrico, ele é o centro de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele é o centro de toda a humanidade. O homem não é o centro de todas as coisas, é Cristo que é o centro de todas as coisas. E aqui fala, Cristo é o centro da mensagem de Paulo. Então nós vemos que Paulo empregava. Nós vemos, amados irmãos, que ele era Saulo, ele era um perseguidor, perseguia os cristãos. Nós vemos que Saulo, no hebraico, significa desejado. E no grego significa, Paulo significa pequeno. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo ele perseguia a igreja do Senhor. E nós vemos que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E nós vemos, amados irmãos, ele queria matar mais cristãos ali em Damasco. Nós vemos que ele percorreu em Jerusalém até Damasco 240 quilômetros para matar outros cristãos. E ele foi junto com aqueles soldados. Nós vemos que a luz se resplandeceu na frente de Saulo. E nós vemos que aqueles soldados não viram aquela luz, só Saulo que viu. E nós vemos que naquele momento ele ficou cego. Ele ficou 3 dias e 3 noites cego. E nós vemos que Jesus falou com Ananias, vai até a rua direita que Saulo está orando. Aí Saulo pensando assim consigo, mas como que eu vou orar para um perseguidor que perseguia os cristãos? Nós vemos que o Senhor falou que ele é um vaso escolhido que vai pregar entre os gentios, entre os reis de Israel. E no momento que discípulo Ananias pôs a mão sobre Saulo, naquele momento que ele estava cego, depois a mão sobre a cabeça dele, naquele momento ele voltou a enxergar. E naquele momento ali, ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar para os gentios. Então, amados irmãos, nós vemos que a mensagem de Paulo era cristocêntrica. Ele pregava sobre Cristo. Vamos continuar aqui, amados irmãos. Cristo também era o centro da mensagem que o apóstolo Paulo. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. E descendo Filipe a Samaria, ele pregava. Então, amados irmãos, então a nossa mensagem, essa é a mensagem cristocêntrica. Então, Cristo, ele é o Salvador. Ele que salva, ele que liberta, ele que cura e leva para o céu. Vamos aqui, amados irmãos, para o primeiro tópico, subtópico 2. Cristo Senhor. Se um lado da igreja não esquecer de proclamar Cristo como único Salvador, jamais deve esquecer de que ele é o único Salvador. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor, ser discípulo de Cristo. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que o homem precisa aceitar Jesus, precisa se arrepender e aceitar ele como Salvador. Então, Cristo, ele é o único Salvador e um único Senhor. Então, amados irmãos, quando o homem ele aceita Jesus, ele se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz, se torna filho de Deus. Então, amados irmãos, e aqui nós vemos que torna-se um discípulo de Jesus. Nós sabemos que o discipulador é o que ensina.
E o discípulo é o que aprende. Nós vemos que Jesus, ele era mestre por excelência. Ele ensinava os seus discípulos, ensinava os discípulos a pregar, a curar, a expulsar os demônios. E nós vemos que o discípulo aprendeu com Jesus. Então, amados irmãos, devemos aprender mais e mais a palavra de Deus. Amém? Vamos aqui, amados irmãos, para aqui está falando aqui, ó, apriando o conhecimento, nenhuma outra salvação. O discípulo tinha a convicção que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. E pregavam essa necessidade. Então, amados irmãos, os discípulos eles pregavam sobre a salvação. Então, amados irmãos, vamos aqui para o segundo tópico. Comprometendo com as Escrituras. Bíblia é a revelação de Deus. Vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e da sua autoridade no entendimento deles a Bíblia. Contém a palavra. Então, nós vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inspirada, ela é o poder de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela não erra, ela não tem erros. Ela pode ter o erro na escrita ou na ortografia, mas na inspiração pelos escritores, foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus falou com os homens. Nós vemos que Deus, ele soprou no homem o conhecimento, falava com o homem, a qual o Espírito Santo falava com ele e ele escrevia aquilo que o Espírito Santo mandava para o homem. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus usou 40 escritores para escrever a Bíblia. E nós vemos que existe 5.000 manuscritos. Nós vemos que hoje nós não temos a original, mas nós temos a cópia. Nós vemos que é 5.000 manuscritos e 2.000 variantes. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Vamos aqui para o segundo tópico, e subtópico 2. A Bíblia é a regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser revelação de Deus para nós, então, amados irmãos, nós vemos aqui, a Bíblia, ela já é revelada. A palavra de Deus, ela não contém erros. A palavra de Deus, ela que leva o homem para o céu. A palavra de Deus é o alimento alimento espiritual. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é tudo para nós. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico. Comprometido com a vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo no pleno da redenção. O que é redenção? Nós vemos que Jesus, ele pagou um alto preço. Nós vemos que a dívida foi paga. Nós vemos que era para nós pagarmos ali na cruz do Calvário, mas ele pagou por nós, se ofereceu por nós. E aqui, amados irmãos, fala o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que eu viver em Cristo na prática dos princípios bíblicos. Então, amados irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós vemos que os discípulos, eles esteve com Jesus. Jesus foi ao assunto ao céu. E ele falou com seus discípulos, vocês não vão estar órfãos, e enviarei outro consolador, que é o Espírito Santo, que estará com vocês. Nós vemos, quando ele esteve ali no Pentecoste, ali na igreja primitiva, ali eles já tinham o Espírito Santo, ali eles foram revestidos de poder, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida, precisamos ser cheios, precisamos ter os dons espirituais. O que é dom? Um dom é a dádiva. Então, amados irmãos, precisamos ter esses dons, o Espírito Santo em nossa vida. Sabemos que para você vencer o pecado, vencer o mal, você precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é ajudador. O Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as áreas. Amados irmãos, vamos aqui para o terceiro tópico, subtópico 2. A vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão, que o santifica para Deus. Podemos dizer que é a única obra consagrada. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele move no interior da nossa vida, no espírito, na alma. Então, amados irmãos, precisamos ter o Espírito Santo, precisamos ter essa vida cheia do transbordar do Espírito Santo em nossa vida. E aqui, amados irmãos, continuando, fomos purificados no sangue de Jesus Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós e nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Sabemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo.
Então, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós vemos, amados irmãos, quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele fica triste. Então, amados irmãos, nós precisamos largar o pecado. Nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Então, amados irmãos, precisamos ter um bom caráter, um caráter de bom cristão. Amém? Vamos aqui para o quarto tópico, comprometendo com a igreja local. A igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: ora, sois vós o corpo de Cristo e seus membros em particular? Nas escrituras, a igreja ocupa um lugar. Então, amados irmãos, nós vemos que a igreja, ela é o corpo, Cristo é o cabeça. Então, amados irmãos, nós precisamos congregar, precisamos estar junto com nossos irmãos. Então, amados irmãos, aqui fala a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de dimensão coletiva. Nesse sentido, aspecto local da igreja também fica enfatizado na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Fica evidente que, assim como o membro humano separado deste pertence à autoridade, da mesma forma a igreja. E por isso não existe cristão elegido fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. A própria palavra desagrejado. Então, amados, nós já estudamos sobre isso, sobre o desagrejado. Amados irmãos, nós sabemos que nós somos a igreja, mas precisamos estar no templo para adorar a Deus. Então, amados irmãos, precisamos estar ali para adorar a Deus, estar reunido com nossos irmãos, confraternizar com nossos irmãos. Então, amados irmãos, precisamos estar ali para adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos aqui, amados irmãos, para o quarto tópico, subtópico 2. O lugar e a importância de cada um membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser estruturado aqui onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um período feito de aglomerado de concreto, tijolo ou areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo ela possui seus membros, ela também não é um ajuntamento de pessoas que ninguém sabe precisamente qual é a função do corpo. Biblicamente, então, amados irmãos, nós vemos que a igreja, somos nós. Então, nós precisamos estar congregados com nossos irmãos. A Bíblia diz: alegrei-nos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos ele, o salmista, convidando a todos a alegrar na casa do Senhor. Então, amados irmãos, precisamos congregar. Amém? Vamos aqui, amados irmãos, para concluir a lição. Aqui fala, amados irmãos, o ministério à igreja. O ministério à igreja conclui compartilhar da vida divina. Só devemos da dinâmica daqueles da vida. Então, amados irmãos, precisamos congregar. Precisamos reunir. Precisamos, amados irmãos, estar em todo momento na igreja, nos cultos de ensinamento, na escola dominical. Amém? Vamos aqui para concluir a lição. Fala o seguinte: chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e testar a estratégia para o povo de Deus. Então, amados irmãos, então, todas essas trimestres nós falamos sobre a sutileza. Então, nós vemos que a palavra sutileza, nós acabamos de falar aqui, que é um adjetivo. É um adjetivo que qualifica uma pessoa, algo delicado, meigo, suave. Então nós vemos Satanás, ele não vem de 2 chifres. Ele vem suave, ele vem de sapatinho de algodão para enganar. A Bíblia tem enganar até os próprios escolhidos. Amados irmãos, então vamos estar em alerta. Amém, amados irmãos? Esse tempo que é tempo de eleição. Nós vemos, amados irmãos, que nós não devemos colocar lugar de votar dentro da igreja, votar um candidato. Mas, amados irmãos, nós devemos fazer isso fora da igreja. É errado fazer eleição, não, amados irmãos, mas dentro da igreja é lugar santo. É lugar de você adorar a Deus. Fora do templo, fora da igreja, aí tudo bem, você pode fazer a sua eleição. Você pode votar. Mas, amados irmãos, dentro da igreja, não, dentro da igreja é lugar santo. Então, amados irmãos, vamos tomar cuidado. Aqui está falando sobre a sutileza. A sutileza, amados irmãos,
disso, amados irmãos, não devemos, amados irmãos, deixar as coisas de Deus, porque a Bíblia diz, buscai Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados irmãos? Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Terminamos esse trimestre, amém? Está chegando aí o novo trimestre, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a justiça divina. Nós vamos estudar o livro de Ezequiel, amém? Então, eu vou fazer uma visão panorâmica do trimestre, amém? No próximo vídeo, amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço por ter terminado esse trimestre, ó Pai. Ó Deus, eu tenho aprendido mais e mais a tua palavra. Abençoa também o próximo trimestre, Pai, o novo trimestre, Pai, que nós possamos mais e mais aprender a tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar, Senhor, com a nossa vida, Pai, no altar. Que nós possamos estar, Senhor, prudente, Pai, cheio do teu Espírito Santo em nossa vida, ó Pai. Ah, Pai, largar o mundo, largar o pecado, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Ó Pai, nos livre de toda tentação, Pai. Nos guarda, nos protege. Abençoa cada vida assistindo este vídeo, Senhor. Ó Deus, abençoa poderosamente, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos. Então, amados irmãos, no próximo vídeo, nós vamos falar o novo trimestre, que vai ser no quarto trimestre.